Uma dúvida. No artigo 316, parágrafo único, ele diz lá que caberá a revisão, né, do prazo nonagesimal ao juiz, né, que expediu a ordem de prisão. No caso do André do Rep, na sua opinião, quem deveria ser o magistrado ali para fazer a revisão da prisão preventiva decretada? Não, claro que é o juiz de primeiro grau. É o juiz de primeiro grau, não há dúvida. Esse órgão emissor é o juiz de primeiro grau. Essa lei é uma lei interessante, mas ela não pode ser automática. Ela não, porque acontece, é o juiz de primeiro grau, não é o tribunal, não é o STJ, não é o Colégio Recursal, não é o Supremo Tribunal Federal, não, é o juiz de primeiro grau. Não houve esse exame. Então, vamos examinar, vamos ver o que está acontecendo. Acontece o seguinte, acontece que ser humano não é máquina. Ser humano não é computador. Ser humano não é... O Valdiner vai discordar de mim. Você vai ver. Ele vai dizer... O Valdiner vai dizer que eu sou burro. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. O ser humano não é máquina. Eu quero contar uma história para vocês muito rapidamente. Todo mundo já conhece a história dos intocáveis. A grande história dos intocáveis nos Estados Unidos, no ano de 1919, 1920. O gangster Dillinger era o maior gangster americano. Ele havia tirado a vítima, tirado a vida de 18 agentes federais, esse maior gangster americano. Quando, então, o governo americano designou, isso está no filme, Os Intocáveis, o delegado, como é que chamava aquele delegado famoso mesmo? Esqueci o nome dele agora. O Eliot Ness. O Eliot Ness foi designado para prender o homem. Ele havia matado 18 agentes federais. Muito bem. O Eliot Ness, essa história se encaixa com o caso do André do Rep. O Eliot Ness, o maior delegado de polícia federal americano, Eliot Ness, conseguiu deixar esse grande gangster, o Dillinger, intocado, preso, num cinema, com todos os agentes federais. Então, o gangster finalmente disse, muito bem, eu vou me entregar, disse o gangster. O maior gangster na história, havia matado 18 agentes. Desculpe. Eu vou me entregar, mas eu quero a palavra do Eliot Ness, tem filme, de que eu me entregando, eu vou ser muito bem tratado. Eu vou ter cafuné comigo. Eu vou me entregar para ele, para o delegado federal Eliot Ness, designado pelo presidente americano. O Eliot Ness, então, porque ele estava muito armado, e se fossem brigar com ele, ele mataria mais 2, 3 ou 4 ou 5 até morrer. O Eliot Ness, então, disse, muito bem, você tem a minha palavra, pode vir aqui, pode se entregar para mim aqui. Então, ele, o maior gangster americano, o maior bandido, deixou a metralhadora do lado, era enorme, e foi. Quando ele chegou perto do Eliot Ness, o Eliot Ness, que havia tido vários amigos assassinados, pegou ele pelo colarinho e encheu o Dillinger de porrada. Encheu de porrada,
porrada e chute na boca e jogou no chão. Encheu de porrada a boca do Dillinger. E ele caindo, já algemado, falou, ué, mas não tinha um acordo? E o acordo? E o acordo entre mim e o delegado? E o Eliot Ness falou, eu não faço acordo com bandido. Não faço acordo com bandido. Então, quer dizer, eu contei essa história para dizer que o ser humano não é máquina. No caso do André do Rep, tinha que examinar quem é esse cara antes de dar uma decisão. O Waldner vai discordar de mim. Pode falar, Waldner. Mauro, eu vou discordar para o nosso crescimento, mas não que você seria burro, pelo contrário. A verdade, eu entendo, como você mesmo disse, para este gangster dos Estados Unidos, o que se aconteceu? A pessoa deu um outro jeito do que o jeito da legalidade. O Marco Aurélio cumpriu a lei. Simplesmente ele foi e é legalista. Não estou aqui discordando de como isto veio parar na mão dele. O que eu estou analisando e analiso é que eu não concordo com o Fux e nem com qualquer outro ministro, porque se a lei diz algo que se cumpra, não se cumpriu, por que nós, advogados, temos que cumprir? Quando nós falhamos, nós perdemos o cliente. Nós falhamos, nós perdemos a oportunidade do cumprimento da lei. Ou seja, e nós somos penalizados por isso. Agora, dar-se jeitinho no Supremo Tribunal Federal, eu não concordo, eu não posso concordar. Que seja quem quer que seja, rap ou sem rap. Então, entendo que o Marco Aurélio, ele é legalista. Agora, a manobra que fizeram para chegar ao Marco Aurélio é outra história. Sabendo-se que Marco Aurélio iria e tem a caneta para ser legalista e legalizou. Agora, por outro lado, Marco Aurélio ser execrado como foi e também na mídia, toda a sociedade, ninguém gostaria, óbvio, a sociedade inteira, não gostaríamos de ter uma pessoa de altíssima periculosidade solta no nosso meio. Eu também não gostaria, óbvio que não. Mas, se a lei não é para cumprir na sua forma legal, na sua forma de legalidade, sim, como o outro veio e caçou a liminar, eu não concordo, Mauro. Me desculpa, mas aí eu estou colocando em cima da mesa para nós, os nossos colegas, todos nós discutirmos esta situação. Professor Mauro, eu vou fazer uma pergunta para o Mário Sérgio aqui, aproveitando aquela minha pergunta, o Mário Sérgio já está falando, já vai aproveitar e já emenda. E na sua opinião, professor, o que você acha dessa questão aí de que o juiz de primeira instância que deve fazer o controle do prazo nonagesimal? Você concorda com isso? Eu concordo, dependendo do momento em que foi declarado.